passo aqui agora. Pronto. Esperar chegar aí o pessoal, né? Dar uma boa noite, não dá boa noite para ninguém. É verdade. Vamos aguardar uns 2 minutinhos aí, 2, 3 minutinhos. Enquanto eu cumprimento aí o grande Alan aí, saudações São Paulinas, Alan. Não, comece não. Bom, a gente agora é maioria aí contra os corintianos nessa live. Só aqui mesmo, viu? Nem no Morumbi. Morumbi. Vou ser sincero com vocês. Viu, Paulo? Viu, Alan? Vou ser sincero com vocês. Eu fiquei com a inveja da corintianada ali na Avenida Paulista, botando paciência para correr. Se eu pudesse, eu estaria lá. Certeza. Compartilhei mil coisas. Isso aí é com a camisa do Corinthians e tudo, né, Orlando? Não. Eu ia com a camisa do São Paulo, mas ajudar a galera, né? Gritando, vai Corinthians, né? Ei, agora eu vou dizer uma coisa. Nesse tempo de não futebol, o melhor time que tem é o São Paulo, viu? Não perdeu nenhuma ainda desde que começou a Covid. Certeza, viu? E nem vai perder tão cedo, né? Não vai perder tão cedo. Bom, tem 8 pessoas assistindo, vamos dar uma boa noite para essas 8 pessoas, né? Boa noite, pessoal. Bom, vocês já começaram a se habituar que nós, do pessoal, estamos fazendo toda sexta lives para debater sobre vários temas. E hoje a gente tem um convidado especial, nosso camarada Alan Matos, ele vai já se apresentar. Mas falando um pouco do Alan, o Alan foi, inclusive, um dos responsáveis pelas primeiras conversas sobre o PSOL aqui que a gente teve na Morada Nova, né, Alan? A gente lá no comecinho, a gente sentou para conversar, eu, você, Aurelane, né, para a gente debater como seria o partido, o que seria. Uma perspectiva, ainda na época, a gente não conhecia tão bem o partido, né? Então, era uma conversa muito para tentar fazer um caminho diferente aqui na cidade, tentar trilhar uma outra caminhada. E para quem não conhece o Alan é um cara que trabalha no Denox, né, Alan? Não sei, você depois pode falar melhor isso, mas a gente resolveu trazer o Alan para falar hoje aqui, porque até um tempo atrás o Alan trabalhava na Justiça Eleitoral, né? Era servidor cedido à Justiça Eleitoral, e isso vai contribuir muito para o debate de hoje, porque o Alan vai trazer algumas perspectivas, até, acredito que legislativas, né, a parte legal, jurídica, do que pode acontecer agora no ano de 2020, no meio de uma pandemia, se vai haver eleição ou não, quais foram as decisões do TSE, o que esperar, né? E a gente tem também a presença do nosso camarada Aurelânio Novo da Cunha, como diz o nome todo aí do Aurelânio. Hoje a gente vai conversar com o Alan, né? Lembrando que o Alan não é do PSOL ainda, né? Acaba sendo vergonha, ele não se filiou, mas ele está já para se filiar. Bom, se quiser dar uma boa noite, Alan, Aurelânio, fiquem à vontade. Bom, boa noite aí para quem está nos acompanhando aqui nessa live. E, como o Paulo Vitor falou, eu sou servidor público, hoje eu estou à disposição do Denox, sou servidor do Denox, e durante 3 anos, de 2014, 2015 até 2018, meados de 2019, eu estava a serviço da Justiça Eleitoral. Eu tinha sido a Justiça Eleitoral, o quadro dela é reduzido, então ela acaba pegando servidores de outros órgãos para auxiliarem no serviço lá do cartório eleitoral. Eu estive por lá nesse tempo. Peguei aquele período que quem é aqui de Morada Nova lembra, a revisão do eleitorado com coleta de biometria, e já voltei para o Denox, então, de maneira informal, a gente vai tentar contribuir aqui, esclarecer alguma coisa, mas sempre lembrando que eu não tenho competência para falar de forma legal. O que a gente falar aqui é uma conversa informal, o que a gente acha, o que a gente viu, o que a gente soube pelas notícias, e tentar entender o que é que vai acontecer nesse processo todo, agora nesse ano de 2020, ano tão difícil, e que a gente está enfrentando essa pandemia que já ceifou a vida aí de muitos, bem mais do que o que a gente queria de brasileiros. Então, meu boa noite. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer ao Paulo, ao Alan, principalmente, por ter aceitado o nosso convite. Eu gosto de começar sempre com uns números, assim, só resumidamente, só para a gente ter uma noção da tragédia que a gente está vivendo, já que o Alan citou aí nos números. O Ceará já vai batendo os 6 mil, né? 6 mil mortos. No Brasil já
o Brasil já com 55 mil e tantos mortes, e o mundo com quase 500 mil de mortes. Olha a tragédia que a gente está vendo, 493 mil mortes no mundo, quase 130 mil só nos Estados Unidos. Né? E hoje a gente vai falar desse contexto, né? Um ano atípico, um ano eleitoral, completamente diferente dos outros anos, né, Alain? Um ano atípico em todos os sentidos. Né? A gente está mais de 3 meses sem estar fisicamente na escola, a Justiça Eleitoral se mexendo aí. Né? O Congresso Nacional, o Senado Federal adiou, né, o primeiro turno das eleições para novembro, o segundo turno para 2 semanas depois. Já começa Daqui a pouco a gente toca um pouco nesse assunto aí dessa possível... E como eu disse, Isso, e como eu disse, um ano completamente atípico. É um ano novo para todo mundo, infelizmente, muitas vidas ceifadas, e a gente tem que se acostumar, tem que se habituar, tem que ver como é que a gente vai fazer, como é que a Justiça Eleitoral vai agir também, como é que a gente vai fazer a nossa campanha aqui na cidade, como é que o país como um todo vai se portar diante dessa pandemia. É só fazer um registro aqui com relação a esses números, 1.000 mortes por dia, há vários dias, talvez teve um dia ou outro não que não teve. Eu fico lembrando que eu acho que nós já estamos começando a acostumar, por mais que isso seja ruim de falar, acostumar com esse número. Eu lembro que quando aquele avião do Air France caiu, morreram 300, 500 pessoas, não sei, foi um clamor muito grande, um avião. Quando o World Trade Center caiu, aquele problema lá no 11 de setembro, o pessoal chorando as mortes, 2.000 e poucas mortes, agora está morrendo 1.000 pessoas por dia, e uma parte do povo está vivendo como se fosse normal isso. São 1.000 pessoas, como se fosse só um número, e infelizmente não é. Tem uma situação realmente, digamos assim, muito atípica e muito dolorosa, mas assim, não é exatamente esse o ponto que eu queria falar, que eu estou aqui para falar, mas eu queria só registrar isso, que quando a gente vê todo dia morrendo 1.000 pessoas, a gente acaba meio que assimilando esse número e não vê o que tem por trás desse número, né? Então, é só lamentar todas as vidas, espero que isso possa passar o quanto antes. Verdade, Alan. E aí, para a gente iniciar já a nossa conversa, propriamente dita, né, sobre o tema, Alan, eu queria que você falasse um pouquinho, Alan, assim, na sua perspectiva, a justiça eleitoral no Brasil, ela tem capacidade administrativa, digamos assim, né, ela como um todo, né, aqui o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem justiça eleitoral, né, ela consegue resolver os problemas de uma eleição no meio de uma pandemia? O que é que você acha disso? Pronto, Paulo, olha, vamos, digamos assim, por partes, dividir o problema em algumas partes. Boa noite aí para a Kátia, acabando de chegar, companheira Kátia, camarada, né, Aurélio? Então, nossa, no Brasil, as eleições, elas são determinadas, a data, pela Constituição. Então, a Constituição reza que a eleição deve ocorrer no primeiro domingo de outubro do ano da eleição, claro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, onde houver segundo turno, claro. Então, para que isso seja alterado, como isso é uma determinação da Constituição, para que isso seja mudado, é necessário uma alteração na Constituição, que é o que está sendo votado agora pelo Congresso Nacional. O Senado já aprovou em 2 turnos uma proposta na qual a eleição aconteceria nos dias 15 e 29 de novembro, 15 de novembro o primeiro turno e 29 de novembro o segundo turno, onde houver segundo turno. E isso precisa ser aprovado pelos deputados, em 2 turnos também. Então, essa semana ainda eu li uma entrevista em que o Maia dizia que ainda não tinha um consenso entre os líderes do partido a ponto de aprovar essa proposta da mesma maneira como ela foi aprovada no Senado. Então, estão negociando. Tem alguns partidos que são favoráveis, claro, a adiar a eleição para essas datas. Alguns partidos entendem que
não faz diferença botar 45 dias para frente, 41 dias no caso, né, que deveria ser 4 de outubro e vai para 15 de novembro, então adiar 40 dias para eles não fazem diferença, isso é alguns partidos, e outros entendem que deveria prorrogar o mandato dos atuais prefeitos e ter eleição só em 2022, tudo junto. Então, de antemão, essa hipótese eu entendo que está descartada, porque o próprio Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, em entrevista, ele fala que entende que isso é inconstitucional, por conta do pessoal que já está em mandato, no segundo mandato, que nem tem direito a concorrer a uma reeleição. Então, você prorrogaria esse mandato por mais um tempo e tal. Então, esse é o ponto de partida. É que nós, hoje, nós, quando eu digo nós, o povo brasileiro, não tem uma certeza de quando é que vai acontecer a eleição. Mas a Justiça Eleitoral, na entrevista que eu vi do presidente do TSE agora, ele entende que a melhor proposta é essa. Segundo eles, escutaram os especialistas e acreditam que se vier uma segunda onda, esses especialistas acreditam que se vier uma segunda onda da Covid, vai ser mais para o começo do ano, não vai ser agora nesse período, e que até o dia 15 de novembro, a onda atual já vai ter perdido força, a curva vai estar achatada, e que dá para haver uma eleição na maior normalidade possível. Normal não vai ser de forma nenhuma. Aí agora, vindo para a sua pergunta, entrando na sua pergunta, se a Justiça Eleitoral consegue organizar uma eleição. Eu soube que eles estão trabalhando hoje como se a eleição fosse acontecer em outubro, sabendo que ela pode acontecer em novembro. E o que é que isso significa? Significa que tudo que a Justiça Eleitoral pode fazer, porque a preparação de uma eleição não é uma coisa que acontece na véspera, um mês antes. Se vocês, qualquer um que tiver curiosidade, entrar no site do TSE ou no site do TRE e dar uma olhada no calendário eleitoral, vocês vão perceber que existe um número muito grande de etapas que precisam ser cumpridas ao longo do ano eleitoral para que, quando chegue no dia da eleição, a eleição transcorra, digamos assim, com uma certa normalidade. Então, essas etapas elas estão sendo cumpridas, aquelas que podem ser cumpridas sem ter a certeza de uma data eleitoral, de uma data para a eleição, e eu acredito que sim, que a Justiça Eleitoral tem um quadro, digamos assim, de técnicos muito competente, isso no Brasil todo, tanto é que o Brasil tem um sistema de votação que é referência para o mundo, embora sempre quem perde acaba culpando a urna eletrônica, acaba culpando o sistema e tal. Inclusive, agora a gente tem até o caso do cara que ganhou e ainda apontou para a urna. Então, é uma coisa assim, caso único no mundo. Mas, enfim... Mas ele parou de reclamar, né? Exatamente. Essa é a ponta, digamos, é o que aparece, é o retrato, a eleição terminar às 19 horas, por conta do fuso horário do Acre, e quando é 22 horas, 23 horas, você já tem um resultado no Brasil todo. Então, isso é o que aparece no retrato. Mas isso é consequência de todo um planejamento que é feito durante o ano, uma logística que eu acompanhei de perto por 2 eleições, e é uma logística bastante eficiente. Vão haver dificuldades, mas eu acredito que sim. Ou em outubro ou em novembro, a Justiça Eleitoral consegue realizar uma eleição. Não tem como ser normal, não dá para ser normal, mas na maior normalidade possível. Deixa eu só registrar aqui, a Orlânio, o Alan, boa noite dos camaradas, né, as pessoas que estão nos assistindo. A Madalena, que participou da nossa última live, inclusive, muito obrigado, Madalena, foi um momento muito bom e a gente pretende fazer mais, né? Infelizmente, o camarada Edson não pôde participar, a Larissa teve alguns problemas com o aparelho dela, mas foi muito boa e a gente pretende fazer outra, viu, Madalena? A Cátia também, nossa futura prefeita, né? Deu boa noite aqui para o Alan. Acho que vocês são primos, né, Alan? Você é primo da Cátia, né? Somos. A gente
não somos primos diretos, digamos assim, mas a gente tem ligação. A pessoa normalmente tem 4 sobrenomes. Acho que a gente tem ligação familiar em 3 deles. Então a gente Ah, é quase que um primo é, imediato. matematicamente falando, né, Orlando? Já pode considerar Matematica, É matematicamente falando, 75% primo, 75% primo, viu, Alan? é pronto. por aí. 75% primo. Aí o Gêmeo também deu boa noite, Gêmeo, o Jefferson. E aí, Orlando, se você quiser comentar sobre a fala do Alan, Vou fazer sim, alguma Paulo. pergunta, né? Não, vou fazer alguns comentários, né? Eu estava vendo uma entrevista do Maia, né, que na lista do Odebrecht é o Botafogo, né? Recebeu R$ 1 milhão de propina, o Botafogo. Deve ser porque ele é botafoguense, né? Ele torce para o Botafogo. Ele dizia que na Câmara, se a votação fosse hoje, né, não conseguiria aprovar a alteração da data, viu, Alan? Por quê? Porque precisa de 308 votos dos 513 deputados. Então, tanto é que essa votação vai ficar para a semana que vem. E mesmo assim, pode ser que não haja um consenso entre os deputados. Se não houvesse consenso, aí a PEC é arquivada, né? A proposta de emenda constitucional é arquivada. Então, aí as datas ficam como as antigamente, né? As que você falou, em outubro, né? E algumas medidas, segundo os especialistas, devem ser tomadas no dia da eleição. Uma delas, para quem está nos ouvindo, é a ampliação do horário de votação, que o Alan já comentou. Hoje atualmente, é de 8 horas às 17 horas, né, Alan? Exatamente. Fala-se em estender para as 19 horas, talvez até 20 horas. Mas tem a questão do fuso horário do ar, que talvez no máximo 19 horas ali já esteja finalizada a votação. Uma outra medida importante é a questão dos idosos que fazem parte do grupo de risco. Esses a Justiça Eleitoral deve aconselhar que eles vão votar no período da manhã, assim que começar o horário de votação. Por quê? Porque é mais tranquilo, né? Tem menos movimento, né? E também Olha, a Aurilândia, questão... deixa eu te interromper aí um pouco. Na verdade, eu não sei, com a experiência que eu tive de acompanhar 2 eleições, eu não tenho certeza absoluta se esse horário é o horário ideal para os idosos, não. Porque normalmente o que a gente observa isso na prática, digamos assim, foi o que eu vi nas 2 eleições, elas concentram o povo nos extremos, no início da Eu sei. votação e no final da votação. São os horários de maiores aglomerações, de maior aglomeração nos locais de votação. Está entendendo? Então, Sim, sim. realmente, se por algum acaso a Justiça Eleitoral, e aí vai ser o TSE, isso não vai vir na norma, vai ser na norma, na emenda constitucional, vai ser uma norma interna do TSE, chama uma instrução normativa, uma coisa parecida com isso, que vai determinar, se for o caso, algum horário especial para idoso e tal, tal, tal. Mas, assim, se for dizer, não, é liberado para a pessoa votar na hora que bem entender, eu não entenderia que a melhor hora para o idoso ir seria de manhãzinha cedo. Eu procuraria, por exemplo, meus pais, nesse caso, eu vou levar eles no horário ao meio-dia. É quente, mas sempre está vago e é rapidinho, vai e volta, tá entendendo? Eu tô falando do ponto de Não, vista do que já aconteceu nas outras eleições e do ponto de vista que a gente está no meio de uma pandemia. Então, quanto menos aglomeração acontecer, melhor vai ser para a saúde coletiva, digamos assim. Mas não, pode concordo com concluir o seu você, viu, Alan? raciocínio. Eu concordo, né? Eu voto desde 2006, está com muito tempo. Então, eu concordo com você. Geralmente, quando abre os portões, as pessoas, né, mais apressadas, digamos assim, começam a fazer aquelas filas enormes. Mas como esse ano é um ano atípico, Sem né? falar do povo E do se tiver interior, né? realmente essa norma... Verdade, viu, Paulo? Viu? E se tiver essa norma, Alan, por parte do TSE, por enquanto é só uma ideia, entendeu? Não tem nada A certo ideia é ainda. especulação. A gente, digamos assim, está só Exatamente. especulando, né? Se Digamos tiver assim. essa norma, né, se realmente essa norma entrar em vigor, as outras pessoas que não fazem parte do grupo de risco terão que se conscientizar de que as primeiras horas do dia deverão ser reservadas para aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, os idosos Pronto. especialmente, compreendeu? Aurilânio, Agora, você que gosta agora de é difícil números, conscientizar o brasileiro, né? só realmente conscientizar. Mas você que gosta de número, eu tenho alguns números aqui para você. Em Morada Nova,
hoje a gente tem 52.664 eleitores aptos a votar. Essa estatística é de 25 de junho, também conhecido como ontem. 52.664. Nós temos 57 locais de votação. Então, dá uma média de 923 eleitores por cada local de votação. Agora, claro que essa média ela não representa a realidade da maioria dos locais de votação, porque tem local de votação que tem 50 eleitores, 150 eleitores. A média está dando 923. Então, você entende que vai ter local de votação com 2.000 eleitores. Se a média está dando 923, vai ter o SecJec, por exemplo, tem uma infinidade de urnas ali, e com certeza tem de 2.000 para frente. Eu não sei exatamente, mas tem. E no caso, nessa média, precisaria de um eleitor votar a cada 2,5 minutos para não ter aglomeração, para ninguém se encontrar, para não formar fila e tal. Isso, por mais que seja uma eleição municipal, onde você vai votar só em vereador e prefeito ali rapidinho e tal, é meio inviável que não haja aglomeração em algum horário. Até porque as pessoas, principalmente na eleição municipal, gostam de ficar no meio da rua, de acompanhar o movimento e tal. Então, infelizmente, eu entendo que vai acabar tendo algum tipo de aglomeração, independente de querer, de existir uma norma para determinar horário para o pessoal especial e tal, da faixa de risco e tal. Então, Viu? Só registrar aqui também, outros camaradas que entraram, acabei esquecendo aqui do boa noite, né? O caso do Alielda, que deu boa noite, Alielda, camarada professor também, que sempre está do nosso lado aqui na luta. O nosso camarada Matheus, Muriel, Yarley, Larissa, a Fatinha, todo mundo aqui presente, assistindo, e aí dizer para as pessoas que quem quiser fazer alguma pergunta, comentário, pode fazer, certo? A gente tanto exibe aqui, como a gente pode também debater sobre questões que vocês vão trazer. Diga lá. Tanto terá aglomeração, como terá a boca de urna, né? Você sabe que nas eleições municipais, né, tem as pessoas que adoram, né? Compra de voto ali na hora e tal. A gente sabe como é a realidade aqui do nosso município, infelizmente, né? Mas, por enquanto, a gente está ainda... Né, a gente está no campo ainda das expectativas, das especulações, não tem nada concreto, né? Nem a data da eleição certa a gente tem. Né? A Câmara que vai decidir isso, muito provavelmente, na semana que vem. Há especialistas que defendem, não sei se você concorda, o não uso da biometria, né? A questão do contato lá, tal, do dedo. Sim, e a urna eletrônica, as teclas da urna e tal, que todo mundo vai usar, como é que vai ficar? Essa urna vai ser... E a caneta, que todo mundo pega para assinar? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. A caneta para assinar, né? Compreende? Então, será que toda vez que uma pessoa vota, a urna será desinfectada? Então, não faz sentido o não uso da biometria. Não faz sentido, porque não resolveria, né, a questão da contaminação. Essa é uma medida que seria inócua do ponto de vista da contaminação ou da proliferação. Porque é o seguinte, o que acontece primeiro, a urna eletrônica, o painel lá, onde você faz a leitura da biometria, ele não se dá muito bem com álcool em gel. Ok? Então, se você passar álcool ali, na próxima eleição, provavelmente aquele sensor não vai funcionar, porque ele vai ressecar, vai envelhecer, ele gera um processo de envelhecimento. Então, a Justiça, ela desaconselha o uso de álcool diretamente naquele local. Então, pelo que eu vi, uma entrevista com o ministro do TSE, o que eles vão sugerir? Que nos locais de votação tem álcool em gel para a pessoa receber uma dose de álcool em gel, digamos assim, após realizar a votação. Então, eu vou lá, voto, quando eu estou saindo, a pessoa o mesário, a pessoa vai me oferecer álcool em gel para eu passar nas minhas mãos, e a partir dali, se eu tiver algum contato com o nariz ou com a minha boca, provavelmente eu não vou ser contaminado. Então, o uso do álcool em gel, ele vai ser posterior ao do ato de votar.
Isso, digamos Entendi. assim, isso não é uma informação, isso eu vi numa entrevista do ministro, ele falando sobre esse assunto, tá entendendo? Do atual presidente do TSE, mas não sei se já está determinado que vai ser assim, ou qualquer coisa. O que eu sei é que a urna eletrônica ela não se dá muito bem com álcool em gel. Ei, agora, uma coisa assim que eu acho Show de bola. interessante também, Alan e Aurelane, vocês estavam falando sobre essa questão de planos, né, planejar a eleição e tudo, e eu lembrei de um texto, eu não vou lembrar exatamente onde e quem escreveu, mas um texto interessante que dizia, eu vou fazer a comparação dos assuntos, certo? É um assunto que não tem muito a ver, mas eu acho que também serve para a gente pensar sobre as eleições. O autor desse texto dizia o seguinte, que a pandemia, por pior que seja, é uma oportunidade única para estudar sobre a violência, sobre o impacto da violência no Brasil, principalmente. Porque é um país de dimensões continentais e a gente não sabe, né? Isso ele estava falando lá no começo da pandemia, quando acreditava-se que o Brasil ia obedecer a quarentena, o distanciamento social, que isso permitiria ver a queda dos homicídios, assaltos e por aí vai, né? Então ele contextualizou isso. Aí eu estava aqui pensando o seguinte, a gente também não tem muitos dados específicos sobre a eleição, como nesse caso aí, de quem vota em que horas, qual o perfil do eleitor que vota pela manhã. A gente não tem números oficiais, dados, estudos mesmo, dizer assim, olha, esse daqui é o perfil do eleitor que vota a tal hora, esse daqui é o perfil do eleitor que não vota, entendeu? Então, eu acho que esse seria um momento propício para isso, para criar esse espaço de compilação de dados que podem ser úteis, inclusive, mais na frente para outras questões, não necessariamente só no caso da pandemia, né? O que é que vocês acham? Eu acho uma boa, viu? O que é que você acha, Alan? Não, realmente, digamos assim, não tem como a gente entender como é que vai ser o comportamento do eleitor no dia da eleição, baseado nas outras eleições, posto que é um cenário completamente diferente. Mas os sistemas do TSE, embora eles seja preservado o voto, não tem como, digamos assim, olhando nos sistemas por horário, isso aqui, determinar em quem o Aurelane votou. Tá entendendo? Não tem, já foi feita a auditoria. Inclusive, um hacker, uma vez, disse que poderia ser determinado e tal, mas é um processo tão trabalhoso que considera-se que não tem como. Então, apesar disso, o TSE ele mantém registros estatísticos que com certeza dá para extrair esse tipo de informação, tá entendendo? Para embasar uma decisão. Eu lembro bem que logo depois da eleição, daqui a pouco eles mandam estatística de que hora encerrou cada sessão, tá entendendo? Que hora foi o primeiro voto, que hora foi o último voto de cada sessão e tal. Então, eles mantêm registro estatístico, eles vão conseguir, se quiserem, se acharem que é importante, fazer um levantamento para partir pelo menos de um ponto. Não tem como prever, dado que é outro cenário, mas é um ponto de partida, para não dizer que está partindo completamente do escuro e chegar no dia da eleição e não ter uma ideia de nenhuma ideia de como é que vai se comportar o eleitorado. Mas, agora, isso é uma coisa mais pessoal do que qualquer outra coisa. O que me preocupa numa eleição municipal com relação à pandemia não é nem necessariamente a questão de ir votar e registrar o seu voto em quem quiser e tal, e voltar, não. O mais preocupante para mim é que não tem como você convencer, falando de Morada Nova, os torcedores dos lados que estiverem em disputa, digamos assim, de não estarem no meio da rua aglomerados. Eu não consigo imaginar um cenário Já bate que o isso erro não do voto, o aconteça. cabo ainda fica no meio da rua, né? Pois é, cara. Tá entendendo? Então, esse é um ponto que, como cidadão, eu tenho uma certa preocupação. Eu até comentei em off ainda, antes de entrar na live com o Paulo Vitor, que eu estou em quarentena há 97 dias. Tá entendendo? Então, chegado o dia da eleição... Chegado o dia da eleição, se não tiver uma boa opção para votar, eu considero até a possibilidade de nem ir, entendeu? Então, aqui em Morada Nova você tem
É aqui mora nossa, tem opção de sobra, né, Alan? Tudo bem. Né? Você tá A gente fala disso em outra oportunidade. né? Pois Ah, é, você está falando com duas das melhores opções, né? O Paulo Vitor e eu. Aí tem não, o nosso homem, camarada Edson, não vamos, não advogado. vamos entrar, não vamos Vamos entrar entrar por nisso aqui, essa, não. não vamos entrar nessa seara ainda, que ainda não é tempo. Vai ter tempo para isso, relaxa. Quando isso acontecer, quando for tempo, qualquer coisa, a gente está aí para Só comentar. registrar aqui, a Aurilane e Alain, o nosso camarada do Vilar também entrou, né? Doutor do Vilar, já participou de outras lives. A gente tem também, acho que é Glaubênio, que mandou aqui um boa noite para o Alain. Foi, É o Carlos Glaubênio, Glaubênio. irmão da Kátia. Pronto, ela falou aqui, irmão. Rapaz, Kátia, vai virar aqui um negócio só de família, né? Daqui a pouco eu e o Orlando vamos ter que nos retirar para ficar só o pessoal da família da Kátia e do Alain, viu? Não, rapaz, nossa família é grande e tem muita gente boa, mas a gente, digamos assim, não tem essa perspectiva de monopolizar nada, não, que é isso? Fique à vontade. O Yarley colocou um negócio interessante que até para a gente debater sobre essa antecipação de campanha, né? Tem gente apressada para fazer campanha, já andam visitando algumas casas, postando nas redes sociais e falam que fazem parte da nova política. E aí aquela coisa de antecipação de campanha, né, Alan? Pronto, ó, aí isso aí vem num ponto que pode acontecer se alguém se sentir, digamos assim, prejudicado de alguma forma, você pode registrar que isso está acontecendo e na época certa ou quando achar que deve, pode apresentar uma queixa, digamos assim, de propaganda antecipada. Isso pode vir a ser até, digamos assim, apreciado para no registro de candidatura e tal, aquela coisa toda. Então, são alguns aspectos legais que o mais interessante é esperar o momento adequado. Claro, daqui a pouco tem uma previsão que vão haver as convenções, inclusive deveriam começar em 15 de julho, mas se a eleição for adiada, elas não vão ser em julho ainda, essas convenções vão ser mais na frente, o que vai botar o período da campanha mais para frente ainda. Então, no período pré-convenção, pode-se haver uma campanha interna dos partidos para as pessoas poderem um convencimento ao partido lançar tais pessoas como candidato. Está entendendo? Esse é o propósito de uma convenção. A convenção determine quem são os candidatos e esses candidatos que têm interesse em se lançarem candidatos, eles podem fazer propaganda interna do partido. A partir de quando começar a campanha eleitoral, aí não, aí você vai usar os meios adequados para fazer a tua campanha para atingir o maior número de pessoas com as suas ideias. Mas hoje a gente Alan, a minha pergunta é justamente nesse sentido aí das convenções, porque nos anos anteriores a gente sabe como é que funcionam as convenções partidárias, né? Esse ano, você acha que será possível que as convenções aconteçam mais ou menos da forma como aconteceram nos anos anteriores, né? Por exemplo, num ginásio com uma multidão de pessoas, ou os partidos terão que usar somente os meios eletrônicos da internet, por exemplo? Olha, isso vai ser definido, acredito eu, logo depois que for aprovado ou não essa PEC na Câmara dos Deputados. Já foi aprovado no Senado. Logo em seguida isso, o TSE deve apresentar uma norma relativa às convenções. Ainda da entrevista lá com o ministro, ele falou da possibilidade de que essas convenções, aventou-se a possibilidade de que as convenções aconteçam de forma eletrônica. O próprio Senado, de forma virtual. O Senado está trabalhando de forma virtual, a própria Câmara dos Deputados está em votação virtual e tal, sessões virtuais, né? Então, ele disse lá que entendia que não seria um empecilho que isso acontecesse também de forma virtual. Mas precisa se ver o que vai sair de regras com relação a isso, a norma. Porque o tradicional é aquela aglomeração, digamos assim, onde no final anunciam-se lá quem são os candidatos e logo em seguida vão protocolar na Justiça Eleitoral aqueles candidatos, que a partir daí abre-se o prazo de 5 dias para quem quiser impugnar alguma candidatura. Beleza, Alan, show de bola. Show de bola.
E aí, Alan, além da Aurelane e os demais que estão nos assistindo, eu estava aqui pensando que tem também algumas. Porque a gente fala muito das eleições e muitas vezes, principalmente que aparece na grande mídia, é uma questão mais técnica, né? De saber como vai ser a eleição no meio de uma pandemia, para tentar minimizar os riscos e tudo mais. Eu não sei, eu acho que muito desse discurso ele é baseado numa. Ou ele deixa de ser baseado na realidade, porque a gente está falando do Brasil que não respeitou a quarentena, não respeitou o distanciamento social, os casos continuam explodindo e a pandemia parece que só vai piorar. E eu não sei, sinceramente, como vai ser possível fazer uma eleição diminuindo o risco, né? Já tudo que a gente colocou aqui, né? Torcida que fica fora e tudo mais, mas a própria dinâmica de uma eleição eu acho muito complicada de manter no meio de uma pandemia. Aí eu lembro o seguinte: nos Estados Unidos da América, que não é exemplo para ninguém, né? Mas vamos pegar aqui só para entender, mas nos Estados Unidos da América tem uma proposta lá, inclusive o Trump é contra, né? E se ele é contra, porque tem alguma coisa boa nisso daí, né? Aí tem uma proposta de fazer votação em residência, né? A pessoa vota e envia o seu voto para. Eu não sei se eles já podem ou se isso vai ser ampliado, não sei como funciona lá. Mas de a pessoa votar lá, eles ainda usam algumas cédulas, eu não sei como é, se é furado, eu não sei como é. Mas aí eles mandam o voto dele, e esse voto impresso vai ser depois conferido. Eu não sei, eu não cheguei a me informar como é que funciona esse sistema. Mas o fato é que dificilmente a gente vai conseguir fazer uma eleição que não contribua, de alguma maneira, para o crescimento dos casos. Infelizmente, e eu acho que isso muitas vezes não é colocado no debate, sabe? Eu acho que falta essa sinceridade com a população menos informada. As pessoas acham realmente que... É lógico que o TSE tem boa intenção, né? Alguns grupos técnicos têm boa intenção de minimizar os riscos, mas eu acho que é praticamente não, é impossível você fazer uma eleição no meio de uma pandemia e a eleição não colaborar para a disseminação de uma pandemia. Mas aí também vem o outro lado, né? Infelizmente, numa democracia liberal que a gente vive, a eleição é talvez a parte mais importante da democracia, né? O que é muito triste, que é muito ruim, mas infelizmente é, né? E aí a gente fica imaginando também qual seria a solução. É aquele caso, desde o começo da pandemia, que a gente está num beco sem saída, né? Se ficar o bicho pega, vai ficar o bicho, se for o bicho pega. Eu acho que, digamos assim, não, provavelmente não exista mais, ou se tiver uma ou outra pessoa que passou pela última pandemia que ainda esteja viva. Foi a gripe espanhola, 1918, por ali. Então, se alguém passou por isso e ainda está entre a gente, já está com uma certa idade e tal. Então, é tudo muito novo para todo mundo. Quem entende de pandemia eram os cientistas que estudam essas situações, mesmo quando elas não estão ocorrendo, os epidemiologistas e tal. Enfim, eles não estão. Então, anular o risco de ter um aumento ou uma proliferação por conta da eleição, não tem como anular esse risco. Realmente eu concordo contigo 100%, o Paulo Vitor. Não tem como anular o risco. Vai sempre existir e certamente vai acontecer de alguém se contaminar e transmitir para outro e tal, por conta da eleição. Muito embora, do ponto de vista pessoal, eu entenda que não haver eleição é um prejuízo maior. E aí eu não estou nem me referindo necessariamente a um município específico, não. É de forma geral. Porque a nossa democracia, ela já é tão frágil, que você, por mais que, em primeiro lugar, a saúde pública, com certeza. Se a gente chegar em novembro, e ninguém quer que aconteça, ou outubro mesmo, dependendo do prazo, do que vai acontecer com essa bendita PEC, da eleição. Se a gente chegar em outubro e novembro, numa situação onde os hospitais estejam com seus leitos no nível de 90%, 100%, ou gente, como a gente viu em outros países, na calçada, em corredor de hospital e tal, se acontecer esse cenário que a gente entende que não vai acontecer e espera que não vai acontecer,
certamente a eleição precisaria ser colocada mais à frente um pouco. Num estado parecido com o que está hoje, onde os shoppings estão reabrindo, as feiras livres começaram a funcionar, já tem, enfim, um monte de atividade está voltando para a normalidade, muito embora a gente esteja longe de uma normalidade. Se a gente chegar nesse período com um nível de atividade parecido com o que está atualmente, eu acredito que a eleição vai transcorrer. Possivelmente vão haver casos decorrentes dessa eleição, casos de Covid decorrentes da eleição, mas que é um prejuízo menor, ao meu ver, do que não haver uma eleição. Orlando, só perguntar ao pessoal que está assistindo se está tendo algum problema na transmissão. Se alguém tiver com algum problema, assim, se for geral, travando alguma coisa, nos avisem aí, por favor. Só registrar também, Orlando. Boa noite aqui da Nara Jane, e o Yala fez uma pergunta, mas fala aí, Alan. O meu aqui, daqui a pouco a gente faz... que eu estou acompanhando aqui pelo Facebook e tá funcionando normal, assim, o áudio eu estou pegando o retorno pelo meu mesmo, mas pelo menos travando, aparentemente não está não, viu, Paulo Vitor? Bom, daqui a pouco a gente lê a pergunta do Yarley e o Alan tenta responder, mas eu tenho só uma observação a fazer. Uma coisa é certa, viu, Alan? Quem está nos ouvindo, Paulo, adiar essas eleições para o ano que vem, ou prorrogar mandato, isso é impossível de acontecer. Pelo que eu venho acompanhando nos jornais, na internet, eles acham, né, há quem defenda a prorrogação dos mandatos atuais, né? E daqui a 2 anos acontecerem eleições majoritárias para todos os cargos, vamos dizer assim, presidente, deputado federal, estadual, prefeito, governador, vereadores, todo mundo junto, uma eleição única. Né? Há quem defenda isso, a prorrogação por mais 2 anos dos atuais mandatos. Só que isso eu acho que é impossível de acontecer. O que é que você acha, Alan? Você concorda ou acha que pode acontecer ou não? Olha, hoje, pelo que a gente viu noticiado, não tem um clima muito favorável para isso no Congresso Nacional. Está entendendo? O Senado aprovou com relativa tranquilidade, acho que foram 7 ou 8 votos contra, para que a eleição aconteça em 15 e 29 de novembro, e foi para a Câmara, onde tem 3 grupos. Um que defende isso que você falou, que pelo que eu entendi é uma minoria. Um outro que defende que aconteça na própria data, no dia 4. E um terceiro grupo, que esse é uma maioria, mas ainda não uma maioria qualificada, para que a votação seja determinada em primeiro e segundo turno, digamos assim, para que seja vencedora a votação de adiar. Não tem uma maioria para isso ainda, mas a maioria deles, dos líderes, entendem que a eleição acontecer em novembro, 15 de novembro e 29 de novembro, é a melhor solução. Então, hoje já tem uma maioria, não é uma maioria que vença uma votação para aprovar. É uma maioria que não aprova ainda, porque precisa de 308 deputados. Então, não são 513, precisa de 3/5, 308. Mas não tem essa maioria ainda, mas a maioria dos líderes entendem que a melhor proposta é de eleições em novembro. Aí, com relação a adiar o mandato, precisaria aprovar isso na Câmara e voltar para o Senado. Muito provavelmente, porque isso não foi deliberado pelo Senado. Então, eu não tenho certeza de como é o trâmite de uma PEC, né, que mude, digamos assim, uma coisa tão substancial quanto essa, se precisaria voltar para o Senado ou não. Não tenho expertise para falar sobre isso, mas o que eu sei é que vai chover se isso acontecer, de os deputados prorrogarem os mandatos dos atuais prefeitos, vai ter uma enxurrada de ação de inconstitucionalidade no STF. Alan, a pergunta desse rapaz aqui, meu aluno, Gabriel, só tirar a dúvida dele aqui, você que trabalha nessa área, se puder responder aí, o rapaz quer saber como é que tira o título dele. Pronto, olha, para essa eleição,
não tem mais como. O cadastro eleitoral, Se ele venceu fecha no em dia 6 de maio. maio. Eu acredito que ele não reabriu. Eu deveria até ter me informado direitinho disso, tudo, mas apesar da pandemia, eu acredito, porque está na Constituição, que é até aquela data também, acredito que o cadastro eleitoral fechou em maio e só reabre agora em janeiro ou fevereiro. Uma coisa parecida com isso. E a pergunta Então, lá do Iago, eu acho que seria importante. assim, aí só para. Não, tá certo, mas só para responder tudo, aí para ele tirar o título, basta ir no cartório eleitoral, levando a identidade e CPF. E o comprovante de residência. Pronto, Gabriel, agora é só correr para a próxima eleição. Só complementando aqui a pergunta do Gabriel, a pergunta do Gabriel, estou vendo aqui na página aqui do UOL, que a emissão do título para essa eleição se encerrou no dia 6 de maio. Então, o Gabriel pode tirar, mas ele só vai votar na próxima eleição, não vai poder votar mais. Não tira, ele não pode tirar, o cadastro eleitoral está fechado. Quando chega em 6 de maio... Não, só no ano que vem, entendeu? Só no ano que vem. Só no ano que vem, mas... Ele só consegue para essa eleição título, já foi. Pois é, mas ele só consegue tirar o título quando o cadastro eleitoral reabrir. Novembro ou em janeiro, eu nem lembro qual é a data, mas ele passa uns 5 ou 6 meses fechado, que não tem como tirar título, não. Eu vi aqui a pergunta do Yarley agora. Bom, é o seguinte, a pergunta do Yarley foi, coligações proporcionais, como ficou para esse ano? Essa é uma novidade dessa eleição. Não existe mais coligação para eleição proporcional. Então, cada partido vai ter os seus próprios candidatos, e eles estão concorrendo entre eles para, na soma dos votos do partido, fazer uma determinada quantidade conseguir eleger uma quantidade de vereadores. Vou tentar explicar como é que funciona de maneira simples e rápida para ficar melhor explicada a situação aí. Como era? Antigamente, você vinha aqui numa eleição, aí se juntava, por exemplo, o PT, o PSOL e o PCdoB. Vamos deixar. Não, mas não diga isso não, já estão chamando a gente de puxadinho, você vai fazer isso. Dê outro exemplo. Mas enfim, são nomes aleatórios. Então, os 3 partidos se juntavam e, como uma coligação, num município que tem menos de 100 mil eleitores, eles poderiam lançar até 30 candidatos, no caso aqui de Morada Nova, que é 200% da quantidade de vagas. Então, os 3 se juntavam e lançavam 30 candidatos. Desses 30 candidatos, iam cada um tirar a sua quantidade de votos, soma-se os votos de todos, e digamos que os juntos conseguissem 10 mil votos. No caso de Morada Nova, nós temos 52 mil eleitores, vamos dizer que apura 45 mil. Não apura isso tudo, eu estou arredondando para facilitar a conta. Então, quando você pegar 45 mil e dividir pelo número de vereadores na Câmara, que são 15, vai dar 3 mil. Ou seja, a cada 3 mil votos que aquela coligação conseguisse, o vereador com maior número de votos está eleito. Então, seria o primeiro, o segundo e o terceiro. Pronto. Porque tem 10 mil votos, ficaria 1.000 votos ali para uma sobra. Hoje, nessa eleição, não pode juntar votos de partidos diferentes. Cada partido aponta os seus candidatos e vão somar-se os votos desses candidatos para determinar quantos são eleitos, e eleitos estarão os mais votados de cada partido, nesse caso, dentro do número de vagas que conseguiu. É uma coisa meio complexa de explicar sem um quadro branco para fazer uma conta, mas, em resumo, é isso. Não vai haver coligação proporcional. Então, se aqui... o que não quer dizer que não possa haver na majoritária. Então, você pode juntar 4 ou 5 partidos e apoiar um determinado candidato a prefeito. Beleza. Mas esses 4 ou 5 partidos concorrem de forma separada na eleição de vereador. Cada partido concorre com seus próprios vereadores. Isso, aí agora é uma análise extra, vai dificultar a vida dos partidos pequenos no médio e longo prazo. A tendência, e é isso que querem, eu não vou fazer juízo de valor se isso é bom ou ruim, é diminuir a quantidade de partidos. Hoje o Brasil tem bem 30, e ainda estão formando mais.
tempo todo chega, tem até, Aurilândia, e os caros ouvintes, Partido Corintiano Nacional. Eu acho que foi o Paulo Vitor que tentou fundar esse partido. Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia como é que a coisa está ficando bagunçada, né? Mas, enfim, então, no médio prazo, isso vai ter uma consequência, que é diminuir a quantidade de partidos, porque sem conseguir eleger vereadores, vão ter dificuldades para eleger deputados. E não elegendo deputados, perde o fundo partidário, perdeu o fundo partidário, o partido se acaba. É uma lógica parecida com isso. Aurilândia e Alain, o Duvilato fez uma fala aqui nos comentários, eu só quero avisá-los antes, porque assim, eu vou colocar na tela, mas como é muito grande, provavelmente cubra a tela quase toda, viu? Aí talvez a gente saia um pouco aqui de foco só para colocar é meio grande. Ele diz, em havendo eleição esse ano, vocês pensam que vai ter alguma relação de comparecimento dos eleitores, eleitores progressistas versus eleitores conservadores? Penso eu que os bolsonaristas vão estimular em peso os eleitores a votar porque negligencia os efeitos da pandemia. Já com relação aos partidos mais à esquerda, a preocupação com a pandemia é maior. Vocês acham que isso pode diminuir o comparecimento dos votantes de partidos de esquerda? Interessante, né? Pergunta ótima, viu, Duvilato? Aurilândia, quiser começar, pode começar, Aurilândia. A gente está vendo nessas manifestações que quem é bolsonarista ou adepto bolsonarista está indo para as ruas mesmo, tem gente morrendo, a gente já viu que vários deles já morreram, né? Ou seja, não aprenderam, não estão respeitando realmente a pandemia. Mas, eu acho que isso pode acontecer, infelizmente. Eu torço muito para que no dia da eleição, né, e concordo que fique para novembro, que o quadro, de certa forma, melhore e que nós, eleitores de esquerda, possamos comparecer maciçamente às urnas, né, e votar nos nossos candidatos, eu acho. Mas essa galera bolsonarista não está nem pensando, não. Para que acredita que a Terra é plana? Uma pandemia como essa, eu acho que não atrapalha em nada, não. Olha, eu entendo que tem uma certa influência realmente nessa relação de comparecimento, mas como um fator atenuante, não é que não seja importante, eu vejo só como um fator atenuante, as eleições municipais, elas são uma misturada muito grande. Então, essa definição de mais à esquerda, mais progressista, mais extrema-direita e tal, ela tem uma certa importância, mas não é tão grande quanto se fosse numa eleição presidencial. Então, dos males, o menor que é uma eleição municipal, onde os interesses locais normalmente ficam acima dessa... nem é o ideal que isso acontecesse, mas normalmente os interesses locais ficam acima desse espectro, direita, esquerda e tal. A gente vê cada aberração nas coligações que até Deus duvida. Então, eu entendo que tem uma certa influência, provavelmente o pessoal que dão mais valor ao que a ciência diz e tal, vão se reservar mais, ou vão se precaver mais na hora de votar, vão se reservar, de estarem torcendo no meio da rua e tal. Provavelmente quem vai ter esse comportamento são as pessoas mais progressistas, como o colega aí perguntou. Mas, do ponto de vista do resultado eleitoral, eu acho que não chega a ter uma influência no resultado das eleições, não. Assim eu espero. Eu quero, Duvilato, sobre isso, trazer uma reflexão, só antes de registrar aqui que o nosso camarada Murilo também está assistindo, né? Já deu sua boa noite. Tem algumas coisas que eu acho que são importantes a gente contextualizar sobre isso que o Duvilato colocou, né? Primeiro, a gente vê um derretimento muito grande da popularidade do atual presidente, e eu acho que isso vai influenciar bastante nas eleições, né? Porque se é um partido dele, ele não vai ter uma máquina de apoio, mesmo assim, oficial, então vai ficar uma coisa muito solta. Eu não acho que essa eleição vai ter aqueles candidatos bolsonaristas, com o Bolsonaro no palanque, tudo propriamente, entendeu? Vai ter, obviamente, aqueles que se identificam mais, um Capitão Wagner da vida, né, esses caras assim, só que eu acho que isso vai ter um peso menor, até por causa da queda de popularidade do Bolsonaro. E assim, eu não sei qual foi o número de
de abstenções na última eleição, exatamente, o Alan depois puder dizer, mas a abstenção no Brasil vem crescendo, eu acho que isso é independente do Bolsonaro, né? Eu acho que, infelizmente, faz parte de um contexto político mesmo, de falta de participação, de desdém em relação ao debate público, né? As pessoas estão, ao mesmo tempo, cansadas, também estão, de alguma maneira, apáticas, né? Tem gente que usa o cansaço para justificar a sua apatia. E eu não sei, eu acho que no meio de uma pandemia, do Vilar, muita coisa pode influenciar, mas como o Alan colocou, eu não acredito que seja decisivo para o resultado de uma eleição, não. Acho que isso pode influenciar mais num discurso do que no resultado em si, por causa do contexto, entendeu? Eu acho que esse contexto, ele diminui o impacto da pandemia nesse fator. Com relação a números, para a gente ficar por dentro deles, em Morada Nova, na eleição de prefeito em 2016, a gente tinha 44, com 9 dá 53, com 2 e tal, em torno de 57 mil eleitores. Hoje a gente tem 52.644. Isso devido, à revisão biométrica, que muita gente teve o título aqui cancelado, por isso eram pessoas que já não vinham votar aqui e tal. E quando terminou a revisão, a gente ficou com 48 mil eleitores. E já surgiram aí, no caso, mais uns 4 mil eleitores. Salvo engano, eu não tenho esse número preciso, não, mas salvo engano, era isso, 48 mil, 49 mil eleitores, uma coisa parecida com isso. E agora a gente está com 52. Na eleição passada, a gente teve 9.752 abstenções, que dava 16,7%. Isso numa eleição municipal. Não, eu não estou olhando aqui a última eleição presidencial, a eleição geral. E também 2.136 votos nulos e mais 681 votos brancos. Então, foram apurados, no caso, 45 mil votos. Eu acredito que numa eleição, no meio de uma pandemia, esse número deve se repetir. E se ele se repetir, significa que houve um aumento, porque a gente tinha muito eleitor que não vinha votar há bastante tempo, que com a revisão do eleitorado, eles foram excluídos do cadastro eleitoral, teve o título cancelado. Então, esses 52 mil que a gente tem, são 52 mil pessoas que vieram ao cartório eleitoral, no mínimo, nos últimos 3 anos, uma vez. Tá certo? Vocês entendem isso? Então, são pessoas que dizem assim, não, eu me sinto Morada Novense, eu ainda tenho interesse em votar lá em Morada Nova. E vieram aqui para fazer o título e tal. Então, a tendência era que essa abstenção de 16%, ela caísse um pouco. Porque, sendo que todo mundo se apresentou aqui e disse que tem interesse em ser eleitor Morada Novense, a tendência era que um número percentual maior desse povo viesse na eleição. No meio de uma pandemia, eu acredito que vai ficar em torno disso, de 16% a 20%. E, no contexto do que a gente estava falando, isso pega gente de tudo quanto é espectro político. A estatística mostra isso, né, Aurilane? Quando você tem um número grande que você separa uma parte, ele vai estar representado proporcionalmente. Então, eu acredito que, para o resultado de uma eleição em si, talvez isso não tenha uma diferença tão grande. O Yarley colocou uma coisa que é importante, né? A questão também do financiamento de campanha, e registrar também aqui o nosso amigo Roberto Moura, o grande Roberto Moura, lembro do Roberto desde a infância aqui, no atletismo e tudo. Um abraço, Roberto. Tá em Horizonte agora, né? Eu nem sei se o Roberto se inclui nesse grupo aí que o Alan estava falando, de pessoas que são daqui, mas não moram aqui, mas ainda votam aqui, né? Tem esse grupo que é bastante grande, né? E aí a Cátia também lembrou uma coisa importante, que o município é muito grande e tem a questão do deslocamento, né? E isso, numa época de pandemia, isso vai ser ainda mais importante, né? Porque você imagina, vamos imaginar a cena daqueles pau de arara, o ônibus lotado de gente para vir votar. Porque tem muita gente que é do interior e não vota nas sessões do interior, né? Prefere vir para a cidade por causa do movimento, por causa de não sei o quê,
ou porque o título já era daqui, nunca quis mudar, e por aí vai. Aí eu fico imaginando essas cenas, né? No meio de uma pandemia, seria um pau de arara lotado de idoso, por exemplo, para vir votar com aquelas bandeiras dos dois grupos tradicionais daqui. Que outra coisa, deixa eu dizer uma coisa aqui, né? É importante, Alan, e a Aurilane, a todos que nos assistem, também a gente cobrar a responsabilidade desses dois grupos durante essa campanha, né? Porque quando a gente vê lá, se a gente chegar a ver um pau de arara lotado, com pessoas lá balançando a bandeira ou dos Coruja dos Caboré, a gente sabe que eles financiaram aquele absurdo numa época de pandemia, né? Então, eles têm responsabilidade sobre aquilo. Eu acho que a gente já precisa, desde já, começar a cobrar a responsabilidade desses dois grupos, que não tem, né? Não costuma ter, mas... No caso aí, Paulo, isso principalmente na campanha, durante a campanha, né? Porque no dia da eleição nem pode, tá entendendo? Então, no dia da eleição, quando acontece transporte de eleitor, em veículos previamente cadastrados e disponibilizados pela própria Justiça Eleitoral. Faz um convênio entre a Justiça Eleitoral e a Prefeitura, que a Prefeitura cede os ônibus que normalmente estão contratados para transporte escolar e tal, e funcionam como transporte de eleitor no dia da eleição. Então, para levar pessoas que moram distante do local que votam, quando não tem uma sessão lá perto, diga-se de passagem, aí a Justiça Eleitoral, ela disponibiliza transporte justamente porque é proibido no dia da eleição de que o candidato, ou um grupo político, ou um partido, ou tal, financie o deslocamento dos eleitores. Tá entendendo? Mas realmente tem que se cobrar isso para que não haja durante a campanha. Porque a gente não está em pandemia só no dia da eleição. A gente está em pandemia desde hoje, já tem 97 dias, como eu disse antes, e mais esse período todo a gente vai estar nessa situação. Então, a gente, como cidadão, a gente tem que cobrar mesmo para que isso não venha acontecer nessa eleição, esse tipo de aglomeração. A gente tem, por mais que doa falar isso, um presidente que foi eleito basicamente fazendo campanha virtual. Então, de forma geral, os partidos políticos e os candidatos, eles vão precisar se adaptar a essa nova realidade, principalmente por conta da pandemia. Então, aquela aglomeração para escutar proposta e tal, eu acredito que isso não deve ser... Não, exatamente, não deve ser o método utilizado nessa campanha. Pelo menos eu espero que não seja. Certeza, Leonardo, show de bola. O Alan, tem mais uma pergunta, eu gostaria que vocês dois comentassem, né? Não só você, mas o Paulo também. A gente sabe que aqui no Brasil o voto é obrigatório, né? O Luiz Roberto Barroso, o atual ministro do TSE, ele continua defendendo o voto obrigatório. E o que é que vocês acham, assim, se o voto fosse facultativo, né, haveria o risco de menos aglomeração ou mais aglomeração no dia da eleição? Ou vocês acham que não faria diferença sendo facultativo ou obrigatório como é isso? Eu posso começar, Paulo? Pode. Olha, na prática, o voto é facultativo. Porque a consequência de você não ir votar, não comparecer, porque, na verdade, o que é obrigatório é o comparecimento, né? Digamos assim, você é obrigado a comparecer. Mas a consequência de você não comparecer, ela é tão irrisória que permite a qualquer um não comparecer. Porque é uma multa que, salvo engano, hoje ela está arbitrada em R$ 2,81 por cada turno. Então, se tiver 2 turnos e você não for nos 2 turnos, você vai pagar um pouco mais de R$ 5. Então, o valor dessa multa ela pode ser arbitrado pelo juiz eleitoral e tal, mas normalmente ela já faz algum tempo estava nesse valor aí. Então, isso torna, na prática, o voto facultativo, o comparecimento. Porque se eu entendo que eu não estou estimulando ninguém a não ir, vão lá, votem com consciência de preferência. Mas se você é uma pessoa, digamos assim, que está nos grupos de risco, seja por idade ou por alguma comorbidade e tal, não é essa obrigação de ir votar que vai fazer com que você saia de casa, porque a consequência disso é muito pouco. Você pode justificar se você estiver fora da cidade. Então, eu quero justificar o meu voto. Para isso, você teria que estar fora da cidade no dia da eleição. Você não pode justificar o voto
estando no seu domicílio eleitoral, nem no dia, nem posterior. Então, por exemplo, eu resolvi não votar. Eu estou em casa, de quarentena, e resolvi não ir. Qual é a consequência? Eu vou ter que pagar uma multa. Porque eu não posso chegar lá no cartório eleitoral, aqui em Morada Nova, que é onde eu voto, e justificar o meu voto. Para fazer isso, eu teria que, por exemplo, ir a Limoeiro. Eu poderia ir a Limoeiro e justificar meu voto lá. Tá entendendo? Mas aí, no caso, não faz sentido. É inviável. É inviável. Se eu não quero ir votar, ir daqui para Limoeiro, nem pensar. Então, mas na prática, voltando aí para a sua pergunta, e me desculpe por ter fugido um pouco, eu entendo que é facultativo. Eu nem tenho uma opinião formada sobre a obrigatoriedade ou não. A gente vive numa democracia e ser obrigado a votar, realmente aí isso é meio contraditório. Eu nem tenho uma opinião formada sobre isso, eu nunca pensei sobre isso muito bem, mas eu entendo que, dada a consequência ser tão irrisória, ele acaba sendo facultativo, na prática. Paulo. Pois é, Alan. Eu mesmo já tive de ficar sem votar uma eleição municipal, e eu paguei a multa na época. Na época a multa era 3 e alguma coisa, não lembro exatamente, mas era 3 e alguma coisa. A mulher emitiu uma espécie de boletozinho que eu tive que vir pagar no banco. E assim, eu concordo plenamente com você. Acho que na prática o voto não é obrigatório. Acho, inclusive, esse debate que ele é muito contraproducente, ele não traz muita coisa, porque normalmente o brasileiro reclama muito da eleição, mas ele também não se engaja muito, entendeu? Convenhamos, Paulo. Convenhamos, o brasileiro adora votar. Por mais que a maioria das vezes não saiba, mas vira disputa de Corinthians e São Paulo, cara. Normalmente é o Fla-Flu. É um Corinthians e é o time mais importante, uma coisa assim, né? Não, mas falando sério. Agora, eu acho também assim, viu, Lani e Alan, e aí quem está nos assistindo. Primeiro, o meu ponto de vista, eu não defendo a democracia liberal, eu acho que é um modelo de governo fadado, e esse tipo de situação da eleição, ele traz uma perspectiva tão mesquinha do que é a participação popular, sabe? Por exemplo, dar um exemplo aqui, né? Você falou em que existem 30 e tantos partidos. A última vez que eu vi tinha 35 e tinha pedido de 70 e tantas siglas para serem decididas pelo STF. Eu fico imaginando a gente falar de democracia com uma porrada de partido que a gente sabe que é legenda de aluguel e que recebe votos só para se tornar base do centrão lá e dar apoio a Temer, a Bolsonaro e por aí vai. Né? Então, eu entendo que quando a gente debate eleição, a gente debate sobre perspectivas muito rasas, sabe? Sobre essa coisa do votar ou não votar, porque nos Estados Unidos não votam, porque isso e tudo. Eu acho que a realidade brasileira é tão peculiar que é um debate muito raso. Inclusive, infelizmente, dentro da democracia liberal, se o voto não tivesse essa perspectiva de obrigatoriedade, talvez existiria muito mais casos como o do Bolsonaro, né? Porque ele consegue mobilizar uma cambada de lunáticos, de psicopatas muito grande, que os caras estão dispostos a tudo, né? Se tiver chovendo canivete, o cara sai de casa para votar porque o mito mandou e o cara é gado mesmo e tem que ir. Então, eu acho que é um debate muito raso, sabe? Agora, sim, é um debate raso, mas eu entendo a pergunta do Orlando, porque isso, ao mesmo tempo, expõe também, o Barroso agora é o presidente do STE, né? Do Supremo Tribunal Eleitoral. Isso expõe também como o Barroso, ele não está ali para modificar muita coisa. O Barroso, ele mantém o status quo de uma disputa eleitoral e do modelo de disputa eleitoral, que tem coisas que a gente, por exemplo, eu quero contextualizar algumas coisas aqui. Olha. O Alan falou da questão da rede social, né, que o presidente foi eleito em rede social e tudo mais. Veja, nós, partidos pequenos, como o caso do PSOL, nós não vamos conseguir ter a mesma capacidade de articulação em rede social que teve, por exemplo, o Bolsonaro, ou que partidos vão ter nas redes sociais, patrocinando publicação no Facebook, patrocinando publicação no YouTube, fazendo propaganda não sei aonde. A gente não vai, porque isso também custa dinheiro, né? Muita gente acha que a campanha nas redes sociais é de graça, e não é. Né? Não, a gente não tem um grupo de empresários por trás. A gente não tem uma estrutura para fazer um vídeo, para fazer uma live bem chamativa e por aí vai. Então, querendo ou não, esse peso não está sendo debatido, e eu acho que isso tem um impacto muito grande, sabe? Eu fico preocupado com o resultado dessas eleições durante uma pandemia, porque eu imagino que porque existe um panorama social de mudança,
mas a situação não permite essa mudança. Que tipo de mudança? A gente não pode estar nas ruas protestando contra o Bolsonaro, a eleição vai se dar basicamente em rede social, que infelizmente a direita domina por causa do apoio financeiro, né? Então, eu acho que esse contexto, muitas vezes, né, a pergunta do Orlando vai nesse sentido, eu entendo, que o debate que o Barroso e outras pessoas ligadas a essas estruturas de poder fazem é muito para tentar superficializar o debate, né? Ao invés de aprofundar, de contextualizar, de tentar modificar e superar. Não, eu até, digamos assim, compreendo e entendo isso que você está falando e concordo que quem tem um poderio financeiro melhor vai se sobressair, mas eu não diria que é só no aspecto de campanha por rede social. Infelizmente, isso é uma retórica que também é verdade nas campanhas tradicionais. Os partidos pequenos, digamos assim, eles têm a possibilidade de sair na rua e chamar atenção para as causas e tal, mas enquanto não houver no Brasil, e aí isso eu defendo, uma eleição que seja financiada publicamente, o capital vai sempre ter um poderio decisivo na eleição. Então, não é um problema só da eleição cuja campanha venha a ser virtual, por rede social. É verdade, Alan. A gente não tem o velho da Havan injetando milhões, né, em fake news, né? A gente não tem o cara da Smart Fit injetando outros milhões em fake news, a gente não tem a mamadeira de piroca para, né, usar como argumento, então fica difícil realmente, né? Um rapaz aqui, o Elber Raulino, disse que prefere o voto manual e não o eletrônico, Alan. O que é que você acha? Você acha que o voto manual não seria, né, um retrocesso? Porque lá nos Estados Unidos eu acho que eles utilizam a votação manual, ou não? Lá nos Estados Unidos eles usam um sistema mecânico lá que agiliza a apuração. Mas eu lembro que deu um problema nesse sistema aqui uns anos atrás, eles passaram bem um mês contando e recontando e não terminava. Só um parênteses sobre os Estados Unidos. Hoje, a boa parte dos especialistas por lá compreendem que houve fraude na contabilidade dos votos que deu a reeleição ao Bush, que disseram que naquela época quem ganhou de fato foi o Al Gore. Lembra do Al Gore, que era o Al Gore contra o Bush? Sim. Pois é, até hoje os especialistas dizem que mesmo no voto impresso lá houve roubalheira, né? Não, pois é, na verdade é o seguinte, cara, eu vou dizer, eu sou um pouco mais velho do que o Paulo e um pouco mais velho que a Aurilândia, então eu ainda lembro de alguma eleição onde acontecia a votação manual e a apuração manual. E eu conheço algumas pessoas que trabalhavam em apuração manual e tal, e contam as histórias. Cara, se existia fraude, era nesse sistema aí, tá entendendo? Então, no sistema eletrônico, digamos assim, eu posso até estar sendo ingênuo, mas eu entendo que ele funciona direitinho. A gente teve reviravoltas aliás, alternância do poder no Brasil, desde que a urna eletrônica foi instituída. Então, você tinha o Fernando Henrique como presidente, daqui a pouco o PT foi lá e ganhou, daqui a pouco vem nos estados, nem sempre a força dominante. Teve na última eleição para prefeito, uma senhora aqui no Rio Grande do Norte, que, salvo engano, ela era gari, e ela conseguiu ser eleita, então tal. Se fosse o capital fosse determinar essas eleições por serem eletrônicas, esses casos não aconteceriam, tá entendendo? Enfim, então eu entendo como um sistema idôneo e rápido. Ele não é muito transparente. Isso aí eu concordo. Por quê? Porque você não tem como conferir mecanicamente, da forma, mas aí é você ser anti-ciência, tá entendendo? Porque todo partido que tem representação no Congresso Nacional, ele tem capacidade, se ele, por si só, não entende como é que funciona a urna eletrônica, ele que eu digo o presidente ou os representantes do partido, mas eles têm capacidade financeira, enquanto partido, instituição, de contratar uma auditoria para o sistema. E ele é público, é código aberto. Quando ele é implantado na urna,
Aí ele fica criptografado e ninguém mais tem acesso àquilo ali, só depois da eleição, que depois elas são recolhidas se alguém quiser auditar se o sistema funcionou direitinho. Mas o código, antes de ser implantado, ele é público e é sistema com código livre, tá entendendo? Então, qualquer partido pode fazer uma auditoria nisso aí. Então, se você é contra isso aí, você está sendo anti-ciência. Eu sinto muito, a gente reclama tanto de quem é anti-ciência, e quando, digamos assim, é alguma coisa, porque o que é uma coisa comum de quem é anti-ciência é que não entende a ciência. Comum. Normalmente quem entende Alan, apoia. Então, no caso da urna eletrônica, o que acontece, só para fechar o assunto, digamos assim, com relação à minha parte, o que acontece é que muitas pessoas não entendem como é que funciona e ficam disse que me disse isso, aquilo, outro, conversa de quem não se deu muito bem na eleição, na maioria das vezes, e acaba criando esse tipo de polêmica. Mas eu entendo que é um sistema que, se não é muito transparente, mas ele é seguro e eficiente, é rápido. Rapidinho ali você resolveu o problema todo. Se eu perder, já sabe, é culpa da eleição, né? O cara já diz assim, né? Da urna eletrônica. A gente está numa situação tão incrível, né, do ponto de vista negativo, que 2.200 anos atrás já foi descoberto que a Terra era redonda. Inclusive, o Eratóstenes, né, ele chegou até medir, a calcular a circunferência da Terra, isso há 2.200 anos atrás. E hoje a gente tem que estar quebrando a cabeça com o indivíduo para dizer que a Terra não é plana. Você já pensou a situação em que a gente chegou? Né? Tem duas mudando de assunto, só lendo aqui o comentário do Roberto Moura, que está nos assistindo, ele diz que parece que as pessoas estão leigas de saber realmente o que seja democracia. Olha, Roberto, a gente vive numa democracia, mesmo que burguesa, né, não é a ideal, mas é a que temos. E essa democracia burguesa, liberal, né, longe de ser a democracia que a gente deseja e luta por ela. Mas as pessoas... o Brasil é o único país do mundo que pessoas que vivem na democracia, ainda que burguesa, vão às ruas e pedem a volta de uma ditadura militar. Esse mesmo pessoal acredita que a Terra é plana, né? Esse mesmo pessoal quer a volta do voto manual, esse mesmo pessoal é anti-ciência, como você falou, esse mesmo pessoal é anti-vacina. Então, a gente vive, o Paulo é professor de história, sabe melhor que eu, a gente vive a idade das trevas no século XXI. Infelizmente, ele chegou a essa situação atual. Passaram aí alguns comentários. Mais cedo, o Glauben dizer que concordava que o brasileiro gosta de votar. A Cátia, agora há pouco tempo, entregou-se, disse que foi mesária no tempo do voto de papel. Mas não foi na época do Oi, não, né, meu prefeito? O Elber Raulino, ele perguntou se não pudesse ter gastos eleitorais, acho que foi isso, se acabaria com os partidos. Foi. Não, na verdade, tá aqui, se não... O que acha de não ter gasto com campanhas políticas, acabaria os partidos? Não, na verdade, o que deveria acontecer seria uma forma, digamos assim, de o Estado, isso ao meu ver, ele bancar as campanhas de forma igualitária. Que aí você tira o peso do capital dos grandes empresários no resultado da eleição. Então, se os partidos concorrem com a mesma, com uma certa equidade financeira, então você teria uma eleição mais justa. Então, não é que acabar, não tem como fazer uma campanha sem ter despesa. O sujeito pensa em se candidatar a vereador, nem que seja com um santinho, ele precisa gastar alguma coisa. Então, ou ele ou o partido dele. Então, não tem como fazer uma campanha sem despesa. O que eu acho que seria justo seria o Estado bancar isso aí. Ah, mas é um gasto absurdo e tal. Muito mais caro sai o modelo atual. E quem financia quer de volta através de favores, muitas vezes, aliás, num certo fator de multiplicação que não vale nem a pena a gente especular. De novo, o cara gasta né? 1.000, ele quer 10 mil, 100 mil. De novo, eu acho que a gente está... Muitas vezes a gente fica debatendo essas questões da eleição, porque a gente tem que debater mesmo, né? A gente não debate em si o contexto social de uma eleição, né? Por exemplo, ele falou aí que deveria acabar com o financiamento dos partidos, também, Helder, né, Helder? Isso, Helder Raulino, que deveria também ter voto manual e tudo. Bom, vamos, viu, Helder? Vamos refletir aqui.
qual peso isso teria de fato na política? Vamos pensar nas consequências disso? Vamos supor que a partir de hoje o voto vai ser manual, como você diz, né? O voto em cédula, votar sem cédula, e também os partidos agora não podem mais ter dinheiro público. É isso que você quer dizer, se eu entendi, né? Bom, você imagina, os grandes empresários, por exemplo, como o Amoedo, que era o cara mais rico da campanha, ia lavar a burra, né? Porque nenhum candidato ia ter nenhum real para gastar na campanha, enquanto que o Amoedo, que era dono de quase 500 milhões de reais, se não estou enganado, quase meio bilhão de reais, o cara tinha de patrimônio, ou o Henrique Meirelles, por exemplo, ia fazer a festa, né? Ou então os caras lá que patrocinaram a campanha do Bolsonaro, como o da Smart Fit, como o véu da Havan, esses caras iam também lavar a burra. Então, assim, inclusive, eu entendo que a defesa dessas ideias, eu acho que está falhando aí. Uma defesa. Eu acho que está falhando a internet do Paulo. Paulo, a sua internet falhou aí, Paulo. Eu queria só aproveitar enquanto ela volta fazer um comentário em cima do que ele falou sobre os gastos de campanha. A gente é a favor de um fundo, como o Alan falou, um fundo público, né, Alan? Um fundo público para bancar essas campanhas. Só que a cifra é que está muito grande. Né? A cifra hoje, se não me engano, é de 2 bilhões de reais, né? E muitos deputados queriam que passasse a ser 3,8 bilhões, Alan, quase o dobro. Aí é a questão, é muito dinheiro realmente gasto numa campanha. E os partidos menores... Não concordo. Isso é uma... deixa eu só... Isso é uma gota d'água no tacho. Só para falar do número, cara, é porque, digamos assim, um fundo eleitoral de 2 bilhões, se você for dividir isso, digamos assim, de uma maneira mais justa, que esse é um dos problemas, que a forma de dividir, na verdade, são vários problemas, mas um valor, o pessoal se aproveita desse número que começa com B, e que é um número que a gente não consegue imaginar em ter na nossa conta bancária. Uma vez, enfim, deixa para lá. O bilhão realmente é muito grande, mas se você olhar que o orçamento do Brasil é 3 trilhões, então o orçamento para uma campanha, para ela ser 100% pública, mesmo que isso dobrasse ou triplicasse, ainda ficaria num número razoável desse valor. O problema é que as pessoas querem criminalizar a campanha com o dinheiro público e se aproveita de um número que nós, meros mortais, não vou nem dizer que a gente sonha, que a gente nem entende esse número bilhão, de tão grande que ele é, individualmente falando, para uma pessoa, isso é muito valor, que para a coletividade, que representa um sistema público onde todos os gastos seriam cobertos com esse fundo e não teria interferência do capital na eleição, ele se tornaria irrisório. Está entendendo? Porque o benefício é muito maior a longo prazo. Então, é um número elevado, mas que se fosse maior do que isso, agora, claro, desde que ele fosse bem aplicado também, tem isso, não é? Não, tem dinheiro para todo mundo fazer campanha e o cara botar o dinheiro no bolso. Não é assim que funciona, não é isso que eu defendo. O que eu defendo é que seja um número, mesmo que maior do que 2 bilhões, ou 5 bilhões, ou 10 bilhões, mas que fossem usados definitivamente no que é uma campanha eleitoral, e que o partido prestasse conta e que o sujeito que é responsável por esse dinheiro respondesse se acontecesse alguma coisa errada. Nada disso acontece hoje. Está entendendo? Então... Só concluir o raciocínio. Eu ouvi você, mas eu concordo. Né? Eu continuo achando que é um número muito elevado. Né? 2 bilhões e assim, queriam dobrar para 3,8. O problema, além de um número muito elevado, eu continuo achando, certo? Respeito a sua opinião, mas eu continuo achando. Inclusive, o pessoal como um todo, o nosso partido acha o número muito alto, sim. E é contra dobrar esse valor. O pior de tudo não é nem o valor em si, para mim é exorbitante. É a questão da divisão desse fundo. Compreendeu? Um partido como o pessoal pequeno recebe pouquíssimo dessa quantia. Só dá para partidos grandes como MDB, PSDB, DEM. Compreendeu? Então, o ideal seria que esse fundo, mesmo elevado, fosse dividido de forma mais igualitária, como você disse, e que fosse empregado para realmente fazer a realização da campanha em si. E a gente sabe que boa parte desse dinheiro não vai para a campanha. Né? Tem outra destinação que não a campanha eleitoral.
Pronto, eu vou fazer uma tréplica e vou encerrar nesse assunto. Eu entendo que, digamos assim, quando o pessoal se posiciona contra esse valor, é porque os dirigentes lá sabem que, além desse dinheiro público, existe o dinheiro privado. Se você não tivesse dinheiro privado numa eleição para bancar a campanha, e esse número público precisasse chegar a 5 bilhões, é isso que eu estou dizendo. Ainda assim, sairia mais barato no final das contas. Não, Você está entendendo? aí eu concordo, É disso que eu estou concordo contigo falando. agora. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas usam o número para criminalizar que haja dinheiro público na campanha. Que isso favorece a quem? A quem tem capital. Está entendendo? Concordo, Geraldo. Essa é uma questão. É de você olhar. Esse é o meu ponto de vista, aliás. A Kátia fez uma pergunta aqui. Deixa eu mudar aqui de assunto. Quem comanda a live é até o Paulo Vitor, mas eu vou me meter aqui. Alan, qual a sua opinião sobre o tempo de campanha atual? Isso não prejudica quem tem menos recursos e é menos conhecido? Olha, a campanha atual realmente ela está um tanto quanto curta. Se isso prejudica a quem é... O Paulo caiu, acho que ele está voltando aí. Se isso prejudica a quem é menos conhecido ou tem menos recursos, eu não tenho certeza. Porque se você prolonga uma campanha, aumenta os custos. Então, quem tem menos recurso vai ter mais dificuldade de manter uma campanha durante todo o período. Imagine que a campanha fosse 90 dias. Quem tem recurso limitado, ele ia ter muita dificuldade de se manter nesses 90 dias, o mesmo nível de campanha. Se ele, com pouco recurso, concentrar esse recurso em 45 dias ou em 30 dias, como é o período hoje, então eu acredito que ele faz uma campanha com maior visibilidade dentro daquele espaço curto. Quando a campanha era 90 dias, o que eu via muito acontecer, e aí como espectador, não estou falando como ex-ajudante lá na Justiça Eleitoral, é que os partidos menores com menos recursos ficavam se resguardando. Os outros já em campanha, e os com menos recursos ficavam se resguardando para engatar uma campanha já faltando ali menos dias para uma eleição. Então, eu tenho um ponto negativo de que se você não é bem conhecido ainda e está entrando na política como candidato, né, se lançando a candidato, você vai ter menos tempo para apresentar suas ideias e se tornar conhecido, mas do ponto de vista financeiro, isso acaba, digamos assim, sendo mais barato um pouco a campanha. Alan, só pedir desculpa pro pessoal aí, a minha internet está caindo, eu não sei como é que está aí para vocês, mas, inclusive, não é as coisas da BrisaNet, hoje mesmo eu falei com uma pessoa da BrisaNet, pensei que tinha resolvido, mas é isso. Eu quero só comentar um pouco sobre o que vocês disseram, para depois a gente voltar aos comentários, né, que o Tony já comentou, nosso amigo Tony, o Roberto Moura também participando, o Glauber, e esse é o bom Glauber da Morada 9, não o outro, certo? Então a gente vai comentar sobre todos os temas, só que eu quero dizer o seguinte antes, olha, eu acho que toda vida, e esse é o mal de historiador, né? Historiador tem esse negócio de sempre querer contextualizar tudo, né? Eu acho que todo debate sobre a eleição ele tem que ser contextualizado, e eu quero dar o exemplo de Cuba, pegar Cuba aqui. O pessoal disse que Cuba é ditadura, né? E Cuba não tem eleições e tudo mais. E como é o modelo de eleição lá em Cuba? A não ser que mudou. Faz tempo que eu vi essa informação. Por exemplo, tem um bairro, né? Aí nesse bairro as pessoas vão debater política por algum tempo. Vão entrar na igreja ou nas casas mesmo e debater política. Dizer, olha, acho que a gente precisa disso, precisa daquilo. E tira alguns ou algum representante, dependendo do tamanho, da quantidade de pessoas. Esses representantes depois se juntam ali na comunidade próxima e vão debater também. E esses tiram outros representantes e assim vai. Entende? Bom, é uma campanha que precisa de dinheiro? Não. Mas é um contexto totalmente diferente também. Né? E a necessidade de dinheiro numa campanha mostra como a gente está fracassado no modelo eleitoral. Né? Como sociedade, a gente fracassou na participação dentro de uma eleição. Se a gente está falando que precisa de dinheiro, é porque é um fracasso, é porque o capital já tomou conta. Porque a política, né, quando a gente volta lá no Aristóteles, no livro dele sobre política, ele vai dizer, olha, política é simplesmente a arte de viver junto.
qual a melhor maneira da gente viver junto. A gente tem que debater isso. Inclusive, os gregos tinham um termo para quem não se interessava pela vida pública, que era idiota. Idiota, para os gregos, era todo aquele que não se interessava pela vida pública, né? Então, isso já mostra como a questão da eleição, ela não pode ser separada da política e de um contexto maior, né? E é óbvio que a gente está debatendo dentro de uma situação real, e dentro da situação real há essa desigualdade muito grande que você organiza hoje, né? Sobre essa coisa de partidos que não ter dinheiro, idade, porque por pior que seja a situação real, mas se a gente não fizer uma divisão igual, essa situação não vai mudar nunca mesmo. Né? Se não tiver dinheiro para o partido pequeno fazer a sua campanha, ou seja, a situação que é ruim vai ficar pior ainda. Né? É só para ler alguns comentários aqui, o Tony tem um comentário grande, ele disse o seguinte, ó, passando para saudar os amigos e camaradas Paulo Vitor, Alain e Aurilane, aproveito o gancho do debate, muito rico por sinal, para dizer que sou a favor do financiamento público, mas vejo que o dinheiro privado vai sempre existir, independentemente do valor, via Caixa 2 ou não. Não sei se foi uma pergunta, né? Desculpa voltar ao assunto, amigo Alain, mas esse tema é realmente muito rico e há muito que ser falado. Abraço a todos. Abraço, camarada Tony. Ô, Paulo, em cima desse comentário do Tony, eu queria só fazer um comentário. Aurelane, deixa eu só ler mais aqui, porque ficaram alguns comentários para ler, aí senão fica muita coisa, a gente acaba não lendo, certo? A Kátia agradece pela resposta do Alain, aí deixa eu colocar um do Yarley aqui, ó. De que forma, então, os partidos irão fazer campanha, né, com dinheiro privado? O dinheiro privado é esse que seria cobrado depois por quem deu, você não acha? Nessa perspectiva de financiamento particular de campanha, não é isso? Certeza, Yarley. Com certeza. Empresário não doa, ele investe, né, Yarley? Que é o retorno depois. Mas em cima do comentário do Tony, Paulo, ele está falando aqui em Caixa 2. Deixa eu só concluir aqui, Orlando, que o Roberto tem 2 comentários, viu? Ele diz, ó, por que falo isso? Porque sempre tem analfabetos sendo candidato. Isso ele está continuando no comentário anterior que ele fez antes, né? No comentário anterior do Roberto... deixa eu só concluir aqui, Alan. Fique à vontade. Deixa eu só concluir aqui, para a gente não ter mais nenhum comentário para ler, certo? Porque ficar acumulando aí fica ruim depois. Ele diz, ó, não tenho nada contra pessoas analfabetas, né? Mas ele considerou no comentário anterior que deveria ser só pessoas com nível superior. Vamos lá. Pronto. Bom, só o comentário do Tony aí, Alan, bem rapidinho, só um minutinho. Fica à vontade. Ele fala que é a favor do financiamento público, como nós aqui também somos, evidente, né? Somos a favor. Mas, segundo ele, vai sempre existir Caixa 2 e tal. Bom, me corrija se eu estiver errado, Alan. Eu acho que a doação empresarial de campanha ela foi proibida, né, nas últimas eleições, né? Empresas, CNPJ não podem mais doar, não é isso? Mas pessoas físicas podem doar. É assim que funciona até hoje, no momento? A Havan não pode, mas o dono da Havan pode, né? Olha, Aurilane, até a última vez que eu li sobre isso, era justamente isso. O CNPJ não podia mais ser doador, mas o CPF pode ser doador. Como a Havan não pode, mas o velho pode. Aí, se não me engano, não existe um limite. Se não me engano, não existe um limite para doação de CPF. A lógica é que exista, né? A lógica é que existe, mas supondo que o CNPJ não possa doar e o CPF possa. Um cara milionário, ele doa quantas vezes ele quiser no CPF dele, se não houver um limite, na verdade. Então, no fundo, acaba sendo um financiamento empresarial de campanha. Não, na verdade é o seguinte, quando a gente fala de financiamento público, entende-se que é exclusivamente público. Está entendendo que qualquer dinheiro que venha do privado seria um dinheiro ilegal, que é o que ele chama de Caixa 2. Então, se é ilegal, deveria ser criminalizado e haver penas duras, basicamente isso. Então, esse seria o modelo que eu defenderia. Com relação, só um comentário que eu quero fazer, quando eu falei, Tony, que eu ia dar uma tréplica, encerrar, porque estava parecendo que estava virando um debate entre eu e o Aurilane. Mas vocês que estão participando, por favor, podem perguntar sobre qualquer tema que a gente está aqui para comentar e o debate fica enriquecido com a participação de vocês. Eu só falei que eu ia fazer uma tréplica só para um comentário pontual que eu estava fazendo, para não virar aqui uma discussão entre eu e o meu nobre Aurilane vocês são São Paulinos, vocês se entendem. Não, mas só com Caixa 2 é fácil.
Sobre Caixa 2 já passou a resolver. É só fazer como o Mônio Lorenzoni. É só dizer que fez, assumiu e tá tudo certo. E pede desculpa. Aí o Moro vem e perdoa, né? Pede desculpa que o Moro é gente boa. Oh, com relação à pergunta lá do Roberto, que ele perguntou alguma coisa que eu acho que vale a pena um comentário. Ele perguntou se, aliás, ele disse que entende que para a pessoa se candidatar deveria ter no mínimo nível superior. Eu não consigo concordar com isso. Eu entendo que a instrução acadêmica faz bem, desenvolve, mas a gente não pode privar da vida pública alguém que as pessoas entendem que representam, que são representados por aquela pessoa. Um líder comunitário, por não ter ido na faculdade, ele jamais poderia ser privado de representar a comunidade dele, se essa comunidade for razoavelmente grande e ele tiver um número considerável de votos, via ser eleito como vereador que representa aquela comunidade. Eu acho que ele vai fazer um papel muito melhor com relação à comunidade dele do que um engravatado que foi na faculdade e tal, e passou naquela comunidade só para pedir voto na época de eleição. Então, eu entendo que quanto mais participação popular houver numa eleição, no processo como um todo, mais a gente vai se aproximar do que seria ideal, de uma democracia que não seja, digamos assim, tão burguesa. Esse é o meu ponto de vista. Faço minhas as suas palavras. Faço minhas as suas palavras. E aí, a gente já está com mais de 1h30 de live, vamos chegar aqui nos minutos finais, né? Vamos fazer alguma interação aqui final e daqui a uns 10, 15 minutos no máximo a gente encerra total, né? E aí, só para colocar mais algumas circunstâncias aqui, queria que a gente conversasse também sobre a possibilidade de debater dentro desse uma situação atípica de pandemia, né? Como ficam as bandeiras partidárias dentro da eleição na defesa de um modelo eleitoral que, por exemplo, o Glauber até perguntou, aqui ele está meio que debatendo com o Yarley nos comentários, mas perguntou, né, como o Bolsonaro foi eleito nos 8 segundos. Eu quero trazer a eleição agora para dentro do campo político. Qual é a pergunta que eu quero fazer exatamente para vocês dois, como uma provocação? Se dentro de uma perspectiva, de uma situação de pandemia, é correto a gente ficar debatendo eleição só visando a pandemia e não o contexto em torno da pandemia, inclusive que leva a pandemia a ser tão grave aqui e não em outros lugares? Olha, eu vou começar aqui, viu, Rilane? Eu entendo que uma eleição é um momento para você discutir os problemas e as suas causas. Tá entendendo? Então, a pandemia, ele é um problema externo, mas que ele tem um agravante aqui por uma certa irresponsabilidade de quem deveria estar dando apoio ao combate. Tá entendendo? Então, isso vai refletir na eleição de alguma forma. Eu acredito que é nesse ponto que você está tocando. A popularidade do atual presidente, por ter começado a cair numa época de pandemia, eu não consigo dissociar da postura dele em relação à própria pandemia. Eu entendo que ele perdeu uma oportunidade de se aproximar muito de umas classes com que ele não tem proximidade. Muito embora eu sei que ele não tem interesse, mesmo com interesse eleitoral. Ele perdeu uma oportunidade aí. E ainda bem que ele não usou essa oportunidade. Porque se ele fica na dele e apoia os governadores, apoia a ciência, apoia... Ou seja, ele não estava na dele, né? Se ele fizesse isso tudo, ele não estava na dele, né? Exatamente. Se ele apoia as boas práticas, dando apoio e fazendo o que ele, como presidente, tinha que fazer, qual era a campanha que teria na rua hoje contra ele? Teríamos que estar, digamos assim, resguardados em casa, indignados com outras coisas que a gente não concorda com o modelo de política dele, mas além de não concordar com o modelo político dele, com o que ele defende como política, a gente ainda tem essa desumanidade dele contra ele. E isso acabou tendo um reflexo na popularidade e vai ter reflexo
na eleição. E o principal ponto que isso vai refletir é na ausência desses candidatos bolsonaristas que vão navegar a onda Bolsonaro. Eu imaginei, há 2 anos, quando ele chegou à presidência, que ele ia replicar isso nas eleições municipais. A gente chegou a debater isso uma vez, você lembra, né? Pois é. Eu não vou fazer como Lula e agradecer a pandemia, de forma nenhuma. Mas a impopularidade dele hoje aponta para que isso não vai acontecer. Que ele está enfraquecido como político, e eu acredito que muito em fator da postura dele na pandemia. Eu acho que... Entendi, Alan. Eu vou responder a pergunta do Paulo em poucas palavras, mas vou só fazer aqui uma defesa rápida do Lula. Eu não sou advogado, não, mas vou fazer uma defesa do Lula. Foi só uma colocação infeliz. Não, né? Se o Moro ouvir que você está fazendo defesa do Lula, ele retira. Não, Aurélio, tudo bem. Eu entendo que bastava ele ter trocado a palavra. Vou completar a sua defesa, que eu quero de intriga com o Moro mesmo. Se ele tivesse dito, infelizmente foi preciso uma pandemia para mostrar que a saúde funciona melhor a pública. Aí ele disse que, graças a Deus, teve a pandemia, ele só foi infeliz nas palavras. Tá entendendo? Não vou colocar assim infeliz, mas assim, do ponto de vista de humanidade, não há comparação entre Lula e Bolsonaro, né, gente? Isso aí já está certo. Mas só a pergunta do Paulo, eu acho, Paulo, que a gente tem que entender uma coisa. Existe uma diferença entre política, né, e eleição. Muita gente confunde uma coisa com a outra. Esse ano é ano de política. Não, a política é do dia a dia. Todo dia é de se fazer política. Né? Aqui mesmo a gente está fazendo política na nossa casa, na nossa escola. A eleição é apenas um mecanismo burguês de escolha de candidatos. Mas a eleição não é para ser o principal, né, do processo. A política em si, a boa política, ela é praticada diariamente. E em todos os lugares em que a gente vá. Né? Eu acho engraçado que tem gente que diz assim, olha, você gosta de eleição? Ou seja, confunde eleição com política. Né? Esse ano é ano de política, esse ano é ano de eleição e tal. Mas a política, como eu disse, é um mecanismo burguês de escolha. E ela não é para ser o fim. Né? A gente tem que trabalhar a política no dia a dia, com as pessoas, concentrando as pessoas, né? Para, quando chegar no dia da eleição, a gente possa escolher os melhores candidatos para nos representar. Né? A eleição ela não tem que ser a coisa mais importante do processo. Né? Ela é apenas um fim. Né? Eu, pelo menos, vejo assim. Eu acho que a política ela deve ser feita e praticada, a política, todo dia, em todos os lugares que a gente possa frequentar, por exemplo. Bem, eu acho que só respondi a pergunta do Paulo. Não sei se foi mais ou menos essa pergunta. Porque o assunto é tão amplo. Só uma coisa, Paulo, que eu preciso falar, porque mais um comentário aí do Roberto, e digamos assim, eu como o técnico da coisa aqui, se eu não disser isso, depois alguém pode jogar uma pedra em mim. Na verdade, o analfabeto, ele não pode se candidatar. Tá entendendo? Então, se uma pessoa não tem instrução para escrever o nome e tal, ele não tem como comprovar a escolaridade, ele faz um teste junto à Justiça Eleitoral para provar que não é analfabeto. Porque realmente o analfabeto ele é meio que excluído do processo eleitoral. Como suspeitaram uma vez que o Tiririca era, né? Exatamente, do processo eleitoral passivo, né? Como recebedor de voto. Ele pode participar de forma facultativa, inclusive, ele não é obrigado a votar, no polo ativo da coisa. Aqui em Morada Nova disseram uma vez que tem um vereador que foi fazer uma prova, e na prova perguntava que era um círculo, ele disse que era uma roda. Aí disseram, não, esse cara aqui é alfabetizado, ele sabe dele. Bom, mas aí, pessoal, esses causos eu vou deixar para o nosso presidente, que ele é melhor nesses. Sim, mas eu acho que a gente pode chegar no nosso momento final, né? Falar das considerações, dar uma boa noite aqui. Primeiro, agradecer ao Alan, né? A gente convidou, o Alan prontamente aceitou, dizer que a gente está sempre em contato, Alan, e que você é sempre bem-vindo nas nossas lives, nos nossos encontros, e que em breve será nosso mesmo, que você estará com a gente, né? Agora não tem mais impedimento da justiça, acabaram as desculpas, né? E aí, agradecer a todo mundo que participou, não vou conseguir citar o nome de todo mundo, mas agradecer ao Roberto, ao Glaubenho,
agradecer o Yarley, do Vilado, Kátia, o Edson. Bom, eu não vou conseguir lembrar de todo mundo, mas agradecer a todo mundo que participou, fez pergunta, né, de alguma maneira interagiu com a gente aqui. Dizer que sexta-feira nós estaremos de novo aqui no Face. Nós vamos anunciar, mas de antemão a gente já sabe que a gente vai falar sobre a questão do direito dos animais, próxima sexta. Né, provavelmente a gente terá aqui o nosso camarada Yarley, o camarada Tiago, há o Matheus também, que nos ajuda também, Matheus Muriel, do nosso partido. E agradecer ao Alan de novo, agradecer ao Orilane, agradecer a todo mundo que assistiu e já deixo o meu boa noite. Obrigado a todos. Muito boa noite, obrigado pelo convite, foi uma satisfação dividir esse momento aqui com vocês. Eu espero que tenha sido satisfatório. Digamos assim, uma conversa informal, onde a gente só expôs alguma coisa aí da vivência que a gente teve. De qualquer forma, eu estou à disposição, aquilo que for possível, a gente contribui. Tá, ok? Boa noite pessoal aí, desculpem qualquer coisa. Valeu, Alan, show de bola, viu? O Elber está insistindo aqui na questão das pessoas analfabetas. Segundo ele, elas são manipuladas. E os 57 milhões... Roberto. Tá certo. E os 57 milhões de eleitores do Bolsonaro, será que todos foram, né? Será que todos são analfabetos? Esse detalhe também. A gente letrada que é manipulada e a gente não letrada, mas é uma outra discussão, vai ficar para uma outra oportunidade, né? E aí, só agradecer pela presença do Alan, foi muito, muito rica a sua participação. Inclusive, né, eu sugiro que você substitua o meu ministro Luiz Roberto Barroso no TSE, que você realmente deu um show hoje aqui. Muito conhecimento da Justiça Eleitoral. Agradecer ao Paulo e pedir para o pessoal, na próxima sexta, chegar junto aí, que a temática vai ser importante. O Tiago e o Yarley, talvez o Matheus. Vamos falar sobre um projeto excelente que eles desenvolvem aqui sobre os animais. Então, obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Só mais uma coisa para finalizar, quem puder, fique em casa, se proteja, que a pandemia não acabou, infelizmente. Tomara que apareça uma vacina aí para esse negócio, que eu estou dentro de casa faz quase 100 dias e ainda estou morrendo de medo. Valeu, pessoal, boa noite, até a próxima. Sexta-feira tem mais, vamos lá, valeu. Valeu, Alan, tchau, Paulo, valeu. Valeu.